Meu querido irmão, é um prazer responder a sua pergunta. Eu gostaria de poder lhe falar com tranquilidade sobre esse assunto tão importante que é essa questão do lugar de reunião. Você me coloca várias situações de lugares diferentes dos quais você pergunta. Eu quero assim dar uma resposta breve, colocando um pouco para você compreender e fazer a sua própria escolha. Porque nós devemos compreender as Escrituras e fazermos a nossa escolha, o lugar que devemos nos reunir. Você me pergunta sobre mesa aberta. Eu, antes de responder, gostaria de que você pedisse ajuda do Espírito Santo para lhe esclarecer sobre essas coisas das quais vamos falar. Basicamente, a mesa aberta se refere a um grupo de pessoas que compreendem a posição da ceia que encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, onde um crente é responsável por julgar a si mesmo e depois participar. Veja que não é para não participar. Se tem algo em mim que me condena, devo abandonar isso, me corrigir e participar da ceia. Mas esse mesmo povo não compreende a posição da mesa do Senhor que encontramos em 1 Coríntios capítulo 10. É importante que você leia tanto o capítulo 11 como o capítulo 10. Ali no capítulo 10 temos a expressão da comunhão, que nos mostra nossas relações. Nós não podemos estar à mesa do Senhor e ao mesmo tempo à mesa de demônios ou até mesa colocadas por homens. Isso está no versículo do capítulo 10, que é muito importante você ler e refletir, ressalto. Se você quer saber mais especificamente desse assunto, você pode visitar o meu site www.irmãosnobrasil.org e lá você vai encontrar resposta específica para isso. Lá tem uma boa explicação sobre a mesa e a ceia do Senhor. Sendo assim, essas pessoas que participam da mesa aberta recebe qualquer pessoa, sem nenhum critério. E ainda que alguns lugares não haja dessa forma, tenham um pouco de critério, tem até critérios definidos, o fato de outros não terem faz com que todos os participantes estejam envolvidos. Vou te dar um exemplo. João, ilustrativo, participa da cidade X e lá usam critérios bem definidos. Então ali não participa qualquer pessoa. Mas Pedro, ilustrativo, é da cidade Y e lá participa qualquer um. Não existe nenhum critério. Então, a responsabilidade tanto de João como Pedro são diferentes. Mas acontece que um dia Pedro vai visitar a João. E como são irmãos, participam juntos na cidade Y ou na cidade X. Então, essa participação expressou a comunhão entre as duas localidades, X e Y, ou Y e X. Então, expressam comunhão na mesma maneira, ainda que tenham critérios diferentes. Isso nós encontramos em Ageu, capítulo 2. Vale a pena você ler e meditar, porque ali nós aprendemos que se tocarmos em algo imundo, nós ficamos imundo.
Assim sendo, todos que participam da comunhão, por um lado com critério e por outro sem critério, estão participando da mesma coisa. Espero que você tenha compreendido esse primeiro ponto. O segundo ponto que você me pergunta é sobre restauração. Veja, amados, esse grupo que crê na restauração da igreja não entende bem a segunda epístola de Timóteo, porque ali nós aprendemos que o Estado hoje é grande casa, onde a doutrina dos apóstolos tem sido abandonada, não tem valor, tudo é relativo, tudo é histórico, e temos que lembrar que a igreja professa, que vemos hoje, caminha para a grande Babilônia do Apocalipse. Então, que posso dizer que esse grupo que crê e espera a restauração da igreja está muito próximo de uma denominação religiosa ou até de uma seita, pois algumas delas já trocaram a Bíblia por outros tipos de livros. Mas vamos deixar esses pensamentos humanos para trás e vamos nos deter ao que a palavra fala. A verdade é que existe um corpo, e isso você diz para mim que já compreendeu. Existe um lugar, e esse lugar é celestial, pois a carta de Paulo, dirigida a Éfeso, diz que estamos nas regiões celestiais. O que queremos agora é encontrar aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, ninguém tem o direito histórico de dizer a mesa nos pertence ou a mesa está conosco. Mas, infelizmente, tenho que confessar para você que no passado houve um rompimento, pois onde o homem coloca as suas mãos, sempre acaba em ruína. E uns desses tomaram uma posição histórica e começam então a dizer que a mesa lhes pertence. E outros entendem que a mesa pertence ao Senhor e é celestial. Eu, particularmente, participo com esses. Vou contar para você um pouco da minha história para que entenda e tome a sua decisão pela palavra. Mas não tenha pressa, pois Paulo diz para não impormos as mãos precipitadamente. E isso nos fala de irmos devagar, analisar, e também nos fala que devemos prestar um culto racional. Ou seja, tudo tem que ser com inteligência. Caro irmão, em 1998, eu estava envolvido com grupos que falam do Evangelho do Reino. Não sei se você já ouviu falar. Não irei citar nomes. E aos poucos comecei a compreender a doutrina dos apóstolos. E entendi claramente que tinha que encontrar aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Como um bom estudante e pai de 4 filhos, nessa época nasceu meu último filho. Eu não queria tomar uma decisão precipitada. Minha vida era muito difícil, pois tinha uma livraria cristã evangélica. E como o cristianismo apóstata ou judaizante depende disso para sobreviver, eu não queria mais estar envolvido com estes costumes e tive que fechar a loja. E fui tentar a vida em outro ramo. Conheci assim irmãos que se dizem abertos, outros que se dizem fechados, outros ainda
super fechados, outros que se intitulam irlandeses e outros que confessam um único cálice e são extremamente fechados. E assim a minha caminhada foi continuando. Conheci grupos que usavam roupas e adereço, conheci outros como chineses, outro como local, e hoje nem me recordo tão bem quantos eu conheci. Mas, ao mesmo tempo, conheci aqueles que creem que a mesa está posta pelo Senhor e não pertence a ninguém. Ela é exclusivamente do Senhor e creem que a igreja é um corpo, como casa de Deus na terra. Então, essa casa de Deus se tornou grande casa e está manifestada dessa forma e será manifestada em perfeição somente com a volta do Senhor. Não vou contar cada erro que encontrei e nem vou me ater apenas à minha escolha, baseada nas Escrituras. Mas para isso, preciso lhe explicar algumas coisas. Sobrou apenas, depois de vasculhar, 2 diferentes grupos de irmãos. Para mim, confesso, foi difícil. Demorou aproximadamente 2 anos para que eu tomasse uma decisão e particularmente creio que acertei. Estudei aqueles que tomam essa posição histórica que a mesa lhes pertence, é totalmente exclusiva deles. E creio que, tirando o fato dessa situação, deste erro, de trazer para si que a mesa lhe pertence, no resto não vi nada que o desabone. E posso dizer que os amo, tenho alguns conhecidos ali, mas um fato não me permitiu estar com eles. E é exatamente isso que quero lhe contar com mais detalhes, para que possa meditar e perceber o erro que já lhe expliquei anteriormente, que é não reconhecer que a mesa pertence ao Senhor e dizer que uma pessoa, esteja onde estiver, mesmo que ande na doutrina dos apóstolos, conheça as Escrituras, seja salvo, se não estiver na comunhão com eles, não está à mesa do Senhor. E para mim isso é sectarismo, pois todo verdadeiro salvo que anda na doutrina dos apóstolos, vejo que não falo de uma denominação, amado. Estou falando de um que já entendeu o caminho da separação, que é o seu caso, que ainda não encontrou o lugar, ou melhor, os que de coração puro invocam o Senhor. Assim, a mesa do Senhor, que eles confessam que lhe pertence, precisamos analisar. Veja, se um salvo encontra os que de coração puro invocam o Senhor e negar de querer andar com eles, manifestará de fato assim que ainda não entendeu totalmente a doutrina dos apóstolos, pois estará negando a unidade do corpo de Cristo na figura de casa de Deus, manifestada hoje como grande casa. Tomando essa posição, reconheço que o Senhor vai tratar com ele. E assim posso dizer que, infelizmente, por escolha própria, não está participando à mesa do Senhor, e sim em uma mesa de homens ou até de demônios, como encontramos em 1 Coríntios 10. Bem, enquanto estudava tudo isso,
encontrei esses que reconhecem a mesa como apenas do Senhor, e que os salvos verdadeiros e que andam na doutrina dos apóstolos, lembrando mais uma vez, falo de um como você, que já entendeu o caminho da separação, estão à mesa, e quando encontrarem os que de coração puro invocam o Senhor, com prazer seguirão juntos, e a partir de então tomarão parte juntos no partir do pão, e estarão juntos à mesa do Senhor, pois a Ele ela pertence. Sendo assim, já havia 2 anos, e junto com mais 3 pessoas, eu parti o pão em minha cidade. Decidimos juntos passar o partir o pão desse momento em diante, e continuamos assim até hoje, com esses que encontramos, que confessa que a mesa pertence ao Senhor. E assim proclamamos a verdade da unidade do corpo de Cristo. Vou lhe explicar agora algumas outras situações. Por sermos irmãos de diferentes culturas, é uma verdade, estamos espalhados pelo globo. Muitos de nossos costumes culturais são diferentes e se manifestam, mas a doutrina dos apóstolos é única. E todos os lugares que se reúnem, de fato, só aceitam o irmão no partir do pão, se esse traz uma carta de recomendação ou alguém como carta viva lhe apresenta. E ainda é necessário que entre essas assembleias de onde ele vem, haja uma comunhão prática. As diferenças culturais se dão no cotidiano, nos costumes locais, mas nunca na doutrina dos apóstolos e nem em como se reunir. As reuniões basicamente são as mesmas. Existem aqueles que são acostumados com uma aparência diferente da nossa. Tem aqueles que são mais liberais. Tem aqueles que são praticantes de esportes. Tem aqueles que não praticam esporte porque acham isso uma perca de tempo. Tem os que gostam de uma roupa mais social. Tem aqueles que gostam de uma roupa mais à vontade. Tem os que usam joia, tem os que não usam joia. Uns gostam de cantar, de tocar fora das reuniões, outros não. Enfim, na esfera periférica, cada um é responsável. Mas na esfera da doutrina dos apóstolos e no partir do pão, pensamos exatamente igual. Para finalizar, andamos juntos, pensamos as mesmas coisas na palavra de Deus. Nas coisas culturais, nos suportamos uns aos outros. Nas coisas que edificam, compartilhamos. Mas nas coisas que não edificam, procuramos nos manter em silêncio. E assim, tenho caminhado com esses irmãos desde o final do ano 2000, quando parti o pão com eles pela primeira vez. Hoje conheço irmãos não só no Brasil, como em diversas partes do mundo. E se tiver o desejo de se aproximar de nós, com certeza o Senhor cuidará de todas as coisas. E assim, posso lhe dizer que existem irmãos como você, que vivem solitários a 300, 400, 1000 quilômetros de uma localidade. Mas ainda assim, no primeiro dia da semana, tem se colocado só para lembrar da pessoa do Senhor Jesus, em oração, na esperança de que o Senhor acrescente mais alguém, para que juntos possam então começar a partir o pão. Um grande abraço, espero que eu tenha te ajudado. Não importa a sua decisão, meu propósito é simplesmente
que você tenha a oportunidade de relatar as coisas como de fato elas são. Se tiver mais dúvida, tenha liberdade de me escrever, que com prazer eu vou te responder.